Então, um mandato de 15 anos para os ministros do Supremo, não pode ter recondução, tem limite de idade, tem que ter no mínimo 50 anos para ingressar. Juan, no aspecto geral sobre isso, o que você avalia? O professor Valmont começou falando do revanchismo, me parece que é a questão perfeita para se falar sobre esse tema agora. Sim. Eu, particularmente, em outras condições, em outro contexto, não acharia tão equivocado assim você colocar um mandato, tá? Você vê isso, por exemplo, em tribunais internacionais, você vê isso em outras cortes internacionais, quer dizer, cortes constitucionais. Sim. Só que a gente tem que fazer uma distinção. Como essas outras cortes constitucionais, elas realizam apenas controle de constitucionalidade, isso quer dizer o quê? Elas retiram as normas que contrariam a Constituição, então você precisaria, de fato, alguém que foi escolhido pelo povo para fazer a lei e alguém que tem também a atribuição do povo com mandato para retirar aquela lei. Então, nesse ponto de corte constitucional, tudo bem. Acontece que, no entanto, o Supremo tem também a função de ápice do ordenamento jurídico. Então, me parece que a visão já seria mais, por exemplo, como é nos Estados Unidos, que lá você tem a Corte, a Suprema Corte, a última atuação. Então, em outras situações, eu não veria tanto problema assim em você colocar mandato para ministro do STF. Acontece que agora, que essa situação que foi posta, me parece que é muito mais no sentido de diminuir a atuação do STF por uma camada da sociedade que está efetivamente revoltada com o STF, que são as pessoas aliadas ao ex-presidente Bolsonaro. Então, parece que o Rodrigo Pacheco viu um vácuo aí de poder relacionado, ou tentou se aproximar, por exemplo, dessa camada e está tentando fazer isso. Mas o contexto de agora me parece completamente equivocado, seria uma forma de diminuir a atuação do STF, seria uma forma de limitar a atuação do STF, e isso é muito prejudicial, inclusive, para a própria democracia. Sobre o mandato para os ministros, qual a sua posição, professor? Atento a todas as informações do Juan, eu complementaria com algumas coisinhas assim. Ó. Primeiro, isso existe no mundo? Existe. E tem uma outra explicação bem interessante para isso. Quem está em casa sabe que a Constituição tem uma série de princípios, igualdade, não é, liberdade, e isso necessariamente tem que ser interpretado como uma evolução da sociedade, evolução dos valores, fatores econômicos, políticos e aí tanto. Uma das ideias de um tribunal ter mandato é permitir que ele seja oxigenado, ou seja, você vai mudando a composição, entre aspas, vai trazendo juízes antenados com aquele momento. Essa seria uma das lógicas de você ter mandato. De novo, é uma discussão interessante? Sim, mas isso é bastante comum na Europa, como o professor Juan colocou, com tribunais de exclusividade na questão constitucional. Talvez quem esteja em casa esteja perguntando, mas que coisa é essa de exclusividade? Que é isso? Gente, vamos lembrar o seguinte, o Supremo ele é conhecido de quem está nos ouvindo e vendo pelo julgamento de uma ação penal, que é o julgamento Do mensalão. Que não é matéria de discussão constitucional. Isso é muito engraçado, que você pegar a Suprema Corte dos Estados Unidos, você vai ver que as principais decisões, as mais comentadas, as mais discutidas na imprensa, na sociedade, são discussões que envolvem justamente interpretação, ajuste, como se aplica as normas da Constituição. E a nossa não. Então aí já tem um probleminha, quer dizer, o que uma ação penal tem esse destaque todo, né? E o tribunal é conhecido por isso. Então, refinar essas competências do Supremo acho que seria bastante interessante. Eu acho que uma boa parte pode ir para o STJ. Eu tenho a impressão que uma boa parte pode ir para o STJ. E, realmente, se pensarmos no Supremo dessa maneira, aí sim. Agora, detalhe, vejam, teve uma fala que ficou meio perdida do professor e ministro Gilmar Mendes. Quando ele criticou essa proposta, ele disse assim, olha, vocês estão pegando um negócio do sistema parlamentarista. Ele estava falando, na verdade, da realidade da Alemanha, porque realmente, se qualquer um aqui, quem está em casa pode fazer isso, uma coisinha simples, vai lá na Wikipédia, joga lá, por exemplo, Tribunal Constitucional Federal Alemão. Vai aparecer uma tabela com o nome dos ministros, ministro Danilo, Alexandre e Juan, e do lado vai aparecer o nome de um partido político. Todos os julgadores, que lá eles chamam de senadores, né? Do lado tem o nome de um partido político que o indicou. De novo, qual é a lógica? O tribunal deve refletir as mudanças políticas da sociedade. Se o partido A tem maioria durante algum tempo, é razoável que o tribunal reflita essa maioria do partido e assim por diante. Vamos adotar isso no Brasil?
é uma discussão que tem que ser levada com muita seriedade. Estamos prontos, né, para transformar o tribunal nesse reflexo das forças políticas? Aí tem um primeiro problema que eu acho que pouca gente presta atenção. Na geleia dos partidos políticos, temos essa aderência, essa responsabilidade na indicação. Na Alemanha eu tenho 5 partidos que funcionam há 50 anos. Então lá tem o nome do Partido Verde, o Partido Liberal, o Partido Social Democrata, o Partido Democrata Cristão, a União Cristã, que é a mesma coisa. Cada um deles tem lá os seus representados no tribunal. Aqui são 30, né? 32, 33, uma coisa assim. Os números variam. E alguns ali, na verdade, são muito mais uma grife do que um partido político, né?